A verdadeira história dos reformistas bisnetos de 1914. Final. Por incrível que pareça, houve, no grupo dos 11, alguns de elevada posição que estariam dispostos a capitular, a render-se à reconciliação, mesmo sob tamanha e deslavada petulância. A maioria, porém, rejeitou esta absurda exigência. Este caso faz lembrar o seguinte texto bíblico: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no mamaçal. 2 Pedro 2, versículo 22. Nicolici se confessa arrependido. Depois de publicar o já mencionado livreto, demonstrando as razões pelas quais se haviam separado dos corruptos que até então erradamente dirigiam a reforma, o Sr. Nicolici cometeu, na minha opinião, o maior de todos os disparates, que agravou mais ainda a questão. Em 1966 ele escreveu uma carta de reconciliação a Carlos Cosel. Desta vez não se tratava de uma carta propondo paz e união, em nome de toda a Igreja. Era uma carta particular de Nicolici. Leiamos, pois, um trecho desta carta. Por meio deste apelo quero colaborar para a solução do caso. Lamento ter havido tal separação, e, de minha parte, sinto muito pela posição que ocupei, na crise de 1951, por não ter feito esforços para regularizar esta dificuldade. Está claro, hoje, que os métodos empregados não solucionaram as dificuldades, porém, as aumentaram. Quanto às acusações que tenho feito a alguém, e ao escândalo causado, sinto muito. Especialmente rogo ao irmão Cosel que me perdoe todos os feitos, pelos quais o tenho acusado, produzindo-lhe cuidados e dores. Estou disposto a perdoar todos aqueles que me apresentaram erroneamente em qualquer forma. Estou disposto a sujeitar-me a qualquer investigação, sendo esta pedida por resolução da maioria. Carta datada de 4 de julho de 1966. Da Reforma para o verdadeiro Adventismo. Saibam, pois, os reformistas menos avisados, que, em virtude de tais absurdos vistos e ouvidos nessa chamada Reforma desde o início, pastores da Reforma, obreiros, comportores e membros leigos têm, tanto no Brasil, como no exterior, descoberto a ilegalidade espiritual desse movimento, e sem perda de tempo têm aderido à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos citar os nomes de alguns deles, que ocupavam cargos de responsabilidade na Reforma: Dr. Emeric Canil, pastor e ex-presidente da União Brasileira da Reforma, pastores Moisés Lavra, ex-presidente de associação, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, Vilmur Medeiros, professor Josué Gouveia, professor Rodolfo Bende, e outros mais. Em fevereiro de 1983 aderiu também à Igreja Adventista do Sétimo Dia o pastor Carlos Bittencourt de Melo que, nestes últimos 10 anos, exerceu vários cargos importantes na Reforma. Presidia a Associação Sul-Rio-Grandense da Reforma, quando pediu demissão. No exterior, também, muitos pastores da Reforma, tanto do Grupo dos 14, como do Grupo dos 11, têm rompido com essa chamada Reforma, dividida contra si mesma, e aderido à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entre outros egressos, vale a pena mencionar o Sr. Albert Miller, reformista desde 1919, que foi pastor e um dos que ajudaram na fundação da Reforma. Foi presidente da União Alemã da Reforma, e depois presidente da Conferência Geral da Reforma, durante o período que terminou em 1948. Durante a briga da fatídica crise ou divisão da Reforma de 1951, o Sr. Miller era um dos que compunham o Grupo dos 14, constituindo-se um de seus grandes defensores. Foi eleito dirigente do campo brasileiro daquele grupo, depois da divisão de 1951, e ajudou a dividir a Reforma no Brasil, tendo sido muito forte e nauseante a briga que precedeu a divisão de uma igreja da Reforma existente em Cambira, Apucarana, Paraná. O Sr. Miller, porém, algum tempo depois descobriu, a exemplo de tantos outros, que nem o Grupo dos 14, nem o dos 11 tinha credenciais divinas. Sim, descobrindo isto ainda há tempo, o Sr. Miller resolveu não perder mais tempo, e aderiu à Igreja Adventista do Sétimo Dia, a exemplo de outros, de ambos os grupos. Vale a pena destacar ainda, o Sr. Helmut Rua Schneider, filho de um reformista veterano, da Igreja de Cambira, Paraná, supracitada. Era um jovem,
cujos pais aderiram ao grupo dos 14. Esse jovem estudou e se tornou pastor do referido grupo. Foi presidente da associação, no Brasil, e depois foi presidente do campo missionário da Reforma, em Portugal. Esse pastor também descobriu os mesmos fatos que os demais, e veio para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enquanto os grupos rivais de reformistas se digladiam entre si, numa casa dividida contra si mesma, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza, no mundo, a obra prevista em Apocalipse 14, versículos 6 a 12, atuando em 190 países, divulgando a mensagem em 582 línguas e dialetos. Possui 50 editoras que publicam livros, revistas e panfletos em 182 idiomas, opera 153 hospitais e sanatórios, 294 clínicas, dispensários e lanchas, e 80 casas de retiro e orfanatos. Apelo aos reformistas. Aproveitando o ensejo, lanço por meio destas linhas um veemente apelo a todos os que se intitulam adventistas reformistas, desde os que podem ser classificados como bisavos, até aos bisnetos e tetranetos. Creio que em meio aos fragmentos desse prato quebrado, há almas sinceras, conforme as que já temos visto, que têm discernimento para aceitar a verdade presente, dentro das suas legítimas estruturas traçadas pelo seu suficiente mentor, o espírito de profecia, em cumprimento de profecias bíblicas. Oxalá todos os reformistas ou grupos de adventistas separados com outros títulos, despertem, e sigam o exemplo de muitos outros que já o fizeram e o estão fazendo agora, deixem essas ramificações transviadas e venham para a verdade. Autor, Marceu Antônio de Souza. Revista Adventista de março de 1984 e abril de 1984. Colaboração, Eurias Rodrigues Carneiro.